Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Thiago Amaral. O Thiago ele tem 40 anos, ele é natural do Rio de Janeiro. Ele é casado com a Cíntia e é pai do Gabriel. Ele tem uma história fantástica de superação e de empreendedorismo aqui em Portugal. Atualmente, ele vive em Setúbal e tem 2 lojas e está indo para a terceira loja, a sua terceira pizzaria. Vai falar muito aqui sobre os sabores do Brasil que ele quer trazer para a Europa. Ele é apaixonado por viajar, ainda que seja uma viagenzinha curta, ele não abre mão de fazer. E tem uma alegria muito grande também, um hobby, que é cuidar lá dos pets, né? dos animaizinhos que eles têm. Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer contar a tua história aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Fábio. É uma honra poder participar, né? E contar um pouquinho da nossa rotina aqui do outro lado do mundo. É isso aí. Muito bom, Thiago. Vamos lá. Você, 40 anos, natural do Rio de Janeiro. Qual região do Rio de Janeiro que você é? Eu sou de São Gonçalo. Gonçalo. São Terra do melhor do Gonçalo, mundo, né? Terra do melhor do mundo? isso, terra do Vini. É isso aí. É isso mesmo, Muito sou de bom. lá, sou de São Gonçalo. Eu sou nascido e criado no bairro de Nova Cidade. Legal. Muito bom. Muito bom. E me conta aqui, desde novo, ali tua infância, já foi voltada para a área do empreendedorismo? Como é que foi isso? Porque eu tenho sempre muita curiosidade, quem me acompanha aqui no podcast sabe, eu gosto muito de saber as razões, os motivos pelos quais as pessoas começam, às vezes, uma faculdade, uma profissão, às vezes acontece de ser uma influência familiar, às vezes um parente, um amigo. Como que foi contigo? Já lá, desde de São Gonçalo, você já tinha essa mentalidade empreendedora? Então, eu tenho 40 anos, como você mencionou, e eu trabalhei já um pouquinho em muitas coisas aí em São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro, e tive minha primeira empresa para empreender foi uma pizzaria aí, também em São Gonçalo, só que era somente delivery, né? Era Sim. somente delivery, onde eu tinha um sócio, um amigão, um irmão meu, o Christian, e a gente montou essa pizzaria, né? E batalhamos ali durante, acho que foi um ano e meio, durante um ano e meio. E assim, tanto fazia entrega, preparava, aquela vida de empreendedor mesmo que você joga em todos os lados, né? Sim. Dali aconteceram algumas coisas assim, em razão da loja que a gente tinha, a loja estava com muito problema, o dono do prédio não queria fazer a obra que ela teria que ter e tal, ou seja, a gente decidiu fechar, né? Cada um foi para um trabalho e eu voltei a trabalhar de CLT, né? Trabalhava com vendas e, e a pizzaria, assim, ficou em segundo plano naquele momento, né? Para uma ideia mais para frente voltar e ressurgir ela, acender aquele carvãozinho que já foi aceso ali, né? Para Sim. reacender. Aí eu trabalhei em outras empresas e quando eu decidi vir para Portugal, eu já tinha também um outro comércio que era em Niterói, né? Sim. Que era em Niterói, junto com a minha esposa, com a Cíntia, e estava muito legal, muito bom. Eu sofri um assalto, né? Não no comércio, mas na rua, muito violento, que eu falei assim, caramba, eu não tenho mais cabeça para ficar aqui porque está muito perigoso, tal. E decidi vir para Portugal, aonde quando eu cheguei aqui também não trabalhei, né? Não trabalhei na minha área Uhum. e só depois de, deixa eu ver, de 4 anos a gente decidiu reacender aquele carvãozinho lá de 20 anos atrás, que na verdade tem isso, Sim. né? E começamos aí, montamos a nossa pizzariazinha pequenininha e fomos evoluindo, fomos crescendo, mas assim, a mente empreendedora eu sempre tive, porque todo trabalho que eu passei, mesmo de CLT, mesmo de tudo, eu aprendi uma coisa, que é assim, mesmo que não seja seu,
trabalhe como fosse seu, porque sempre tem alguém vendo, né? Você acha que não tem ninguém te observando, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem. E graças a Deus, assim, as empresas que eu passei, eu tive um crescimento muito rápido, né? Um crescimento empresarial mesmo. Então eu falei assim, cara, vai chegar uma hora que eu vou ter que montar a minha, vai ter que ser a minha. E foi aqui, nesse lugar maravilhoso, e graças a Deus tá dando certo. Que legal, que legal. Você já falou aí algumas coisas que talvez já tenha me dado até algumas respostas, né? Eu ia perguntar para você qual foi a chave que fez você virar e pensar de sair do Brasil. Então foi esse assalto que você sofreu, foi isso? Foi isso. Foi um assalto muito violento, né? E eu falei assim, cara, eu vou partir. Eu vim primeiro, né? A minha esposa veio depois. Primeiro eu vim porque eu não sabia nem como é que era, né? Não sabia nada. Aí eu falei, cara, se eu tiver que passar fome, se eu tiver que passar frio, eu passo sozinho. Depois que a Uhum, situação já estiver mais resolvida, aí ela vem. E foi isso que aconteceu. entendi. E essa decisão, né? Lógico, você passou por um trauma absurdo, né? Uma experiência terrível. Mas o que que te fez falar assim, é Portugal o meu destino? Ou você chegou a pensar em outros lugares? Não, não cheguei. Eu tenho um conhecido que ele estava aqui e ele sempre falava comigo assim, cara, eu tô aqui em Portugal, aqui é muito bom, tal. E um amigão meu mesmo, né, um amigão, o Bruno, que é tatuador, hoje ele está morando no Brasil de volta, mas ele estava aqui e ele sempre falou também muito bem, muito bem, muito bem. Foi aonde eu falei assim, cara, eu vou tentar lá. Por quê? Por ser um país com uma língua, por mais que seja um outro português, mas é bem parecido, é mais fácil de você se expressar, um lugar que você não conhece, né? E então eu achei o Portugal que seria o lugar ideal por esses fatores. Interessante. E aí, essa virada, você chegou em Portugal em 2018, não é isso? Eu cheguei, saí do Brasil 12 de outubro de 2018 e cheguei 13 Aham. Já de no outubro de finalzinho de 2018. 2018. E aí, a Isso. minha pergunta para você, que com certeza sempre o pessoal fica curioso. O custo de vida em 2018 e para 2025 mudou um pouquinho? Mudou. Mudou muito, não um pouquinho, não, mudou muito. Que Mudou loucura muito. isso. A É, pandemia mexeu com tudo, né? mexeu, pandemia mexeu, aí depois veio jogar essa desculpa na guerra, né? Sim. Também teve esse agravante. É. É, então, eu falei em termos de desculpa porque, assim, teve mercadoria que é produzida aqui e aumentou também, entendeu? Não tinha nada a ver com a Rússia, com a Ucrânia. Tem Aham. nada a ver, né? Aí, mas aumentou, nadou na mesma onda, né? Mas a diferença é muito grande. Para quando a gente chegou, a gente olhava, porque assim, quando você chega, você acha tudo muito barato, Uhum. né? Porque você chega, você vai no mercado, por exemplo, você vai no mercadinho, você compra uma garrafa de água dessa aqui, eu comprava uma garrafinha dessa de 500 ml por 15 cêntimos, Aham. né? 15 centavos de euro. Sim. E você achava, caraca, é muito barato, 15 É. cêntimos e tal. Aí, se você vai hoje, você compra 30, cara, teve 100% É. é barato ainda, mas teve um aumento de 100%. Muitas vezes você não enxerga por ser muito barato, são centavos, mas não só em mercadoria, em renda, em aluguel, né? Moradia Sim. também subiu bastante. E deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago, aproveitando aqui, seguindo a sua linha do tempo. Quando você foi, né, veio para Portugal, a sua decisão já foi ir direto para Setúbal ou você chegou aí para outra região? Como é que foi isso? Não, eu fui direto para Setúbal. Por quê? Esse conhecido meu morava em Setúbal, né? E ele falou, Thiago, aqui parece um pouco com essa área de Niterói e tal. Por quê? Porque Setúbal tem praias, né? É uma região que no verão está sempre cheio, porque recebe muito turismo. E é um lugar tranquilo, não tem esse negócio de morro, de ladeira tal, é muito tranquilo. E eu gosto muito daqui. Foi aonde ele falou assim: olha, inclusive eu tenho o contato de uma pessoa que alugou um quarto para mim quando eu cheguei.
posso ver com ele se tem. Aí foi daí que ele me passou o contato dessa pessoa e eu vim para Setúbal. Que não foi assim. Essa experiência da chegada também não foi muito legal. Se quiser, eu posso até contar também. Claro, com certeza, pode falar. Porque foi assim. Quando eu cheguei, cara, olha a coincidência. Quando eu cheguei, eu descobri que esse rapaz que alugou o quarto para mim, ele também era de São Gonçalo, Caramba. mas eu não o conhecia, Sim. né? Não conhecia, uma pessoa mais velha e tal. E foi assim, eu aluguei esse quarto, eu estava no Brasil ainda, né? Eu me lembro até hoje que foi 250 euros o aluguel do quarto. Quando eu aluguei, conversando pelo WhatsApp, muita gente não sabe dessa história porque eu não contei, né? Vai ser em primeira mão. Primeira mão. Eu, eu quando cheguei, aí eu lembro que eu tratei tudo pelo WhatsApp e tal. Aí a pessoa falou assim: olha, eu preciso do pagamento para poder segurar o quarto, porque senão eu posso deixar de alugar para alguém. Eu falei: não, tudo bem, meu amigo ficou lá, né? Então o cara é conhecido. E eu fui, cheguei para esse amigão meu tatuador, falei: ô Bruno, o cara me passou um tal de IBAN aqui, eu não sei nem o que que é isso, para transferir dinheiro para ele, tal. Aí ele foi e falou assim: não, tá. Eu falei assim: você transfere para mim, você tem aí 250 euros, você pode transferir, que no dia que eu chegar eu te entrego em mãos, que o meu dinheiro tá todo em mãos. Aí ele: não tenho. Aí ele foi e fez o pagamento pro cara, o cara recebeu. E no dia que eu cheguei, né? E nisso, antes de chegar, perdão, ele falou assim: olha, aqui é o seguinte, o apartamento mora eu, a minha esposa e minha filha pequenininha. É, a gente tem o nosso quarto aqui, o seu quarto que a gente está alugando para você, está arrendando. A cozinha é compartilhada, né? Você pode usar as louças que a gente tem, sujou, lavou para o próximo, né? Para Uhum. usar. Na sala tem uma, no quarto não tem TV, na sala tem uma TV, tem sofá, tem a mesa, tem internet e tal. Eu falei, beleza. No dia que eu cheguei, né? O meu amigo me deu as coordenadas certinhas, ó, desce lá, pega até o Oriente, de lá você pega um Uhum. outro carro, tal, número tal. Aí cheguei, né? Cheguei em Setúbal e fui, toquei a campainha, ele foi, abriu a porta, eu subi, beleza. Aí cheguei, tudo bem, eu sou fulano de tal, falei com você no WhatsApp, aí entrei. Aí ele falou assim: vou te acompanhar até seu quarto. Quando eu passei assim, no primeiro quarto, tinha uns 4 camaradas dentro daquele quarto, do primeiro, né? Aí, 2 beliches assim, com 4. Uhum. Aí, o meu quarto era o segundo. Quando abriu a porta do quarto, tinha um camarada deitado no chão, num papelão, Que e isso? uma cama de solteiro no canto da janela, assim. Eu olhei assim, eu falei assim, eu voltei, eu falei assim: não, tem gente aqui, esse quarto não é o meu, não. Ele: não, é sim. Aí eu falei assim: mas tem gente aqui dentro. Aí ele falou assim: sim, ele vai dividir o quarto com você. Aí eu falei assim: mas você não me falou isso. Aí ele: não, eu falei, você que não prestou atenção. Aí, Nossa. quer dizer, o que eu ia fazer naquele momento, Tinha né? que ficar, não tinha jeito, né? Tinha que ficar. Aí o que eu fiz? Eu fui, né? Falei, tá bom, tirei. Eu não sabia a pessoa que estava ali do lado, Uhum. e o cara tava morrendo de sono, o cara tava dormindo, o cara não escutou, eu tive que passar por cima dele assim, né? Para poder chegar na cama, que ele tava atravessado num papelão. Aí o cara falou assim: não, a cama dele vai chegar hoje, vai chegar uma cama para ele e tal. Aí tá. Aí eu falei assim: pô, não conheço o cara, não vou deixar minha mochila aqui não, né? Carioca, vai dar Eu mole. não vou deixar, eu não vou deixar minha mochila aqui não. Eu vou levar comigo, porque tudo que eu tenho. Eu vou lá na sala que eu vou ligar para minha família para falar que eu cheguei. Cara, quando eu cheguei lá na sala, eu sentei na Entrou. sala assim, né? Aí ele veio, o dono, falou assim: qual é o seu nome? Tiago, né? Eu falei: sim, sim. Ô, Tiago, não pode ficar aqui na sala, não, que a sala é só da minha família. Meu Deus. Aí eu Cara, falei assim: mas. Calma aí, mas você me falou que no quarto não tinha TV, que poderia assistir na sala? Não, eu falei isso não. Como é que eu ia adivinhar que no quarto não tinha TV, né? Não? aham. Aí, não, você que entendeu errado tal. Falei assim: então já tô sabendo, já sei como é que é o jogo aqui. Beleza, eu tenho que ir pro quarto, né? Peguei e desci. Desci pra rua, né? De mochila e tudo.
para poder falar com a família, ó, cheguei, tô bem, tal, já tô aqui no apartamento, tal. Aí eu falei assim, cara, Vai falar nada, né? não vou falar nada, não falei É. nada, né? Não vou deixar eles preocupados. E assim, eu pensando, cara, amanhã eu vou ter que sair para a rua, vou imprimir os currículos e vou sair espalhando, né? Aí o cara acordou, o que estava no chão lá, né? Pô, o cara é gente boa demais, Hugo, né? É. Aí o cara é de São Paulo, ele. Aí ele acordou, aí conversou comigo, tal. Ele falou que tinha acabado de chegar, conseguiu aquela vaguinha ali, a cama dele ia chegar, tal. Foi conversando. Foi aonde com Foi o quê? Aí eu fui imprimir os currículos, né? Aí com 4 ou 5 dias assim eu consegui. Tinha um, tinha um restaurante de uma brasileira que é bem famoso aqui, restaurante da Silvana, né? Comida brasileira. Aí eu entreguei currículo nessa rua toda, parei lá para almoçar, porque eu vi que era comida brasileira e cheguei para ela e eu vi que tinha uma senhora no grelhador do lado de fora, né? Aí eu falei assim, a senhora que é Silvana? Ela assim, queria deixar um currículo aqui e tal. Eu já trabalhei em churrascaria. Aí ela falou assim, poxa, por que você não me entregou isso antes? Eu estou abrindo outro restaurante e estava precisando de gente. Aí eu falei, mas eu não conhecia. Eu cheguei aqui tem 4, 5 dias, estou saindo andando aqui e tal. Aí foi onde ela falou, ó, eu vou passar para minha prima e eu vou pedir para ela conversar com você. Falei, tá bom. Aí saí dali, continuei espalhando os currículos. Aí passou umas 2 horas, a prima dela me ligou, aí Caramba. falou, queria conversar com você, tal, para uma vaga. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, cara. Conversei com ela, ela me mostrou um restaurante gigante, que ela ia abrir o segundo, ia ser diferente, porque ela, nesse restaurante primeiro, ela servia picanha de descrição, né, que já vem fatiada no pratinho, Uhum. tal, feijoada, essas coisas assim. Por incrível que pareça, é uma comida excelente, muito boa mesmo. Aí, e lá seria um restaurante grande, né? Só que seria espeto corrido, churrascaria mesmo de rodízio. Aí ela falou, tem experiência? Falei, tenho. Tinha nada. Né, Silvana? Silvana daqui a pouco vai ver isso aí. Tem experiência? Tenho. Tá, servir. Já trabalhou? Já. Trabalhei na Vacaria do Sul, uma churrascaria muito boa lá em Itaboraí, né? Aí tá. Me contratou. Só que, assim, o restaurante estava fechado, porque estava em obra, era um restaurante mexicano, e estavam mudando tudo, e estava em obra. Ela falou assim: olha, só que a gente vai inaugurar só daqui a 20 dias, Uhum. mas eu vou contratar você. Aí eu falei: meu Deus do céu, dinheiro acabando, né? Uhum. Como é que eu faço? 20 dias parado. Eu vou ter emprego daqui a 20 dias. Aí eu É. fui, voltei nela no dia seguinte. Eu falei, Silvana, você falou que lá tá em obra, não tá? Tá sim. Não tem vaga pra me trabalhar lá, não? Aí ela, sabe fazer o quê? Eu falei, tudo. Aí, aí ela, então tá, pode ir. Eu pago 40 euros por dia. E era um valor muito bom na época. Eu falei Uhum. assim, é isso. Aí comecei a trabalhar lá, a pintar, fazer letreiro para ela, tal, consertar os negocinhos, né? E ela falou assim, olha, às quarta-feira o menino da grelha aqui folga. Você quer trabalhar no restaurante pequeno? Tal, quero. Aí quer dizer, aí eu trabalhava na obra, saía em casa, tomava banho e voltava. Nesse meio período antes da inauguração, eu nem esperei dar os 30 dias do pagamento que eu fiz lá no apartamento, a gente conseguiu um hostel na 5 de outubro mesmo ali em Setúbal. Também um brasileiro que era gerente, né, o Marcos, gente boa demais. E, cara, para você ter uma ideia, a gente pagava 250 no quarto cada um, né? Uhum. Eu e o Hugo, esse camarada, a gente conseguiu esse quarto no hostel para pagar 200 no quarto para nós dois. Era um quarto que tinha 3 camas só. O cara falou assim: olha, eu não vou botar mais ninguém, né? Vou deixar esse quarto para vocês, porque tinha um outro quarto que tinha 10 beliches, tinha um monte de gente junta, né? Era um andar masculino e um andar feminino. Uhum. E esse quarto, ele falou assim: eu tenho um quarto aqui que tem 3 camas, eu alugo para vocês esse quarto por 200. Falei, maravilha. Foi onde eu consegui ir juntando mais um dinheirinho, ia mandando para a esposa para acabar de pagar umas contas lá do Brasil,
comprar passagem, tal. E lembra que eu te falei dos petzinhos? A gente trouxe os Yorkshire de lá, então o gasto foi muito alto, Sim. né? E, cara, comecei a trabalhar na obra. No dia da inauguração, aí ela contratou todo mundo, tal. Eu ia para passar carne. Aí ela contratou um churrasqueiro, 5 para passar carne, porque o salão era imenso. Você acredita que no dia da inauguração, né? O grelhador, ela arrumou um grelhador experiente, um senhor de não sei quantos anos de experiência e tal. No dia da inauguração, quando ele chegou para trabalhar, ele viu aquela fila assim de 200 pessoas para poder entrar. Mano, ele deu uma crise de pânico, ele começou a suar frio, querer desmaiar, tal. Eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí deu uma crise de ansiedade nele, Uhum. que ele foi embora, mano. O filho dele foi buscar ele foi embora. E a Silvana chorando lá, tal. Caramba, como é que você inaugura um restaurante, uma churrascaria sem churrasqueiro? Churrasqueiro. É, bem puxado no X mesmo, né? É. Aí, como é que você inaugura? Falei assim, cara, ela chorando lá, eu falei assim, ó, eu assumo aí, mas é assim. Ela, você sabe? Eu falei, ó, eu faço churrasco para 4 pessoas e na grelha. Imagina uma churrasqueira com 36 espetos girando. É Nem uma gestão, não é pouca coisa, não, realmente. você tem que saber cortar, tem que saber espetar. É diferente você fazer um bife e meter na grelha, né? Falei, É. Silvano, nós vamos apanhar, mas eu vou fazer. Aí inaugurou o restaurante com eu lá. Eu e ela, né? Que ela também é muito guerreira e batalhadora. Começou eu e ela, né? Tomando conta, tal, tal, tal. Aí eu fazia o quê? Eu saía, chegava no hostel para dormir, tomava banho, ia pro YouTube para aprender como é que corta, tal. Eu ia fazendo. Aí ela falou assim, Thiago, eu preciso de você. Você, como é que ela falava? Assim, eu tô perdendo em deixar você preso na churrasqueira, porque ela falava assim, é desenrolado e você no salão ia dar um show e eu preciso de você na frente. Eu vou contratar um outro churrasqueiro e jogo você lá para frente para você tomar conta do pessoal da equipe. Falei, tá bom. Ela contratou um churrasqueiro. O pessoal começou a reclamar do churrasco do cara. Ah, Caramba. que mudou, não sei o que, tá. Aí volta eu para lá. Aí volta eu para lá. E foi assim, cara. Aí eu fui tendo noção de como que é ter um restaurante aqui, fui olhando algumas coisas. Desculpa, tocou aqui o telefone. Não, Fui olhando tudo bem. algumas coisas, né? Fui olhando e eu tive que. Aí o restaurante foi tendo movimento, tendo movimento, tendo movimento. A minha esposa chegou, né? Foi aonde ela conseguiu um emprego em outro local. Eles precisavam de um casal. Eu falei, Silvana, ó, recebi uma proposta melhor, tal. Eu vou te dar um aviso, não tem como ficar. Foi onde eu saí. Mas assim, a chegada, o começo foi assim. Mas assim, mas a tua história, Thiago, ela é linda, cara. De verdade. Parabéns pela coragem, né? Porque, pô, deixar a esposa, o filho no Brasil, né? E botar a cara na frente com essa preocupação de que, poxa, eu tô disposto a tudo, até passar necessidade, como você falou. E eu não quero expor vocês a isso, mas eu vou na Sim. frente para pavimentar um caminho para que vocês possam chegar com mais Mais segurança, tranquilidade, segurança. com mais tranquilidade, com mais segurança. E aí, o que, que acontece? Você cria uma oportunidade que não tinha, né? Isso, Porque o isso. restaurante, por mais que eu já fosse, você já tivesse experiência nisso, você aceita ali a condição de atuar na parte da obra para poder já conseguir fazer um rendimento, consegue depois. Isso é uma questão muito interessante, porque às vezes a pessoa chega de uma forma, mas ela pode buscar outras opções e renegociar. Poxa, eu estou Com pagando certeza. tal valor, vou procurar outras opções. Você conseguiu por metade do valor que você pagava, né? Você e o Hugo lá, né? Isso, Então, isso. você conseguiu gastar menos para ter mais qualidade, né? Para dormir, para descansar, e conseguiu o trabalho e, assim, já ganhou a confiança da dona. E fora o seguinte, né? Você pegou uma experiência, aprofundou a experiência e foi atrás de informação. Foi lá no YouTube, viu, né? Pô, fantástico, fantástico. Só me dá Foi, um foi sim. retrato aqui. Esse período já da tua esposa chegando, foi em qual ano? Foi em 18 ainda ou já foi 19, 2019? Não, ela chegou em 19. Já E foi em assim, 19. foi luta também, por quê?
porque ela não entrou de primeira, mano. A imigração não deixou ela passar, ela teve que voltar para trás. Caramba. É. Teve esse A história desgaste é lá. doída. Caramba, teve esse desgaste ainda. Porque Teve, isso que eu ia teve. te perguntar. A gente está falando aqui de 2019, né? Mas o couro comeu em 20, né? Com a pandemia, né? Como que Foi. foi para vocês na área de. Não sei se você ainda estava na área aqui chama de restauração, né? A área de Sim. restaurante, em 2020. Como é que ficou para vocês nesse sentido? Então, como eu te disse, a minha esposa chegou, né? E ela conseguiu um emprego onde precisavam de um casal para tomar conta de um hotel lá de Troia, Uhum. né? E foi onde eu saí da Silvana, né? Cumpri meu aviso, até indiquei uma outra pessoa para o meu lugar que já conhecia essa pessoa e, e fui para Troia. Aí ficamos 3 anos nesse hotel e pegamos essa pandemia lá. O hotel fechou, né? O hotel fechou. Porém, esse tempo que o hotel fechou, o hotel é um hotel pequeno, é um hotel pequeno, né? De 10 quartos só, mas é um hotel na beira da praia mesmo. Legal. Só que, assim, por ser na beira da praia, ele tem muita coisinha de maresia e tal para fazer. E foi onde eu negociei em fazer a obra do hotel. Top, cara. Entendeu? Aí ficou eu e minha esposa, a gente tem foto da gente cheio de massa, lixando, fazendo tudo. E a gente ficou lá no hotel nesse período, né? É, Eu me lembro que fizemos bastante coisa, e demorou aí esse tempo todo fechado aí, só na manutenção, fazendo essas coisinhas assim. Incrível a tua capacidade de ver a oportunidade. É muito É, interessante. É muito interessante. Tá tudo fechado, não tem o que fazer, não vem ninguém? Vamos reformar. É, Vamos. é porque ele tem, além do hotel lá em Troia, ele tem uns apartamentos que aluga pela Booking, lá no bairro Alto, na Rua da Rosa. Então, sempre tinha coisa para fazer. Interessante, cara. Interessante. Isso é uma coisa, né? Estou falando aqui de você, te elogiando, mas é uma característica que eu diria do brasileiro, né? Lógico que não são todos são assim, mas a capacidade de se adaptar, né? A gente parece que Verdade. a gente é forjado na crise, é forjado na dificuldade, na confusão política, econômica. A gente tem que sobrevivência, né? É Eu verdade, falo com é o pessoal verdade. assim É o que instinto, né? eu falo pro pessoal assim, o brasileiro está acostumado a correr na areia, né? É, é Quando isso ele, mesmo. quando ele vai para uma terra mais plana, ou seja, com menos imprevistos, ele voa. Por causa É, disso, porque a gente está acostumado a sobe não sei quanto, aí depois cai não sei o que, e confusão de não sei o que lá, né? E a gente, concorrência, não sei o que, às vezes uma situação mais desleal, dependendo do cara, e a gente tem que sobreviver. E a gente, sabe, é aquela uma capacidade de ser moldado, né? Você vê que tem isso. brasileiro em tudo que é lugar do mundo. Tem brasileiro em Gaza e tem brasileiro no Alasca, mano. Tem, né, Tem, verdade, na verdade, Groenlândia tem brasileiro. É de um verdade. extremo ao outro e gente, naturalmente, também dando certo, né? O Sim, propósito desse sim. podcast é esse. Eu falo com brasileiros no mundo inteiro e mostrar como que a gente é um povo bom, né? Um povo esforçado, dedicado e que com muito trabalho, né? Não tem oba-oba, com muito trabalho, né? A gente dá uma dose de mundo real nas pessoas aqui no podcast, sabe? Para que as É pessoas vejam verdade. assim, ó, tá vendo lá o Thiago, ó, tá lá, ó, em Portugal, tá lá, né? Feliz da vida e tal, mas tem uma história. Tem uma Tem. história que os livros, muitas das vezes, né? ou o Instagram não vai É, mostrar, mas tem uma verdade, história por trás e essa história precisa ser verdade, valorizada. Tiago, verdade. já estamos aqui, já 2020, 21, que foi esse período aí dessa confusão. Quando que você decidiu, é o meu momento, vou abrir minha primeira pizzaria? Qual foi a virada? Então, aí o hotel, né? O hotel, ele começou a... Como é que eu posso te falar? Vou te dar um exemplo para ver se você vai conseguir entender. Sim, Eu morava nesse hotel, certo. certo? Eu morava nesse hotel. E por
esse tempo que a gente ficou parado de pandemia, ter feito essas obras, tal, depois que a vida voltou ao normal, o proprietário, né, o casal são proprietários, eles achavam que eu ainda deveria continuar fazendo as obras, mesmo com o meu trabalho ali no hotel, na recepção, né? Porque assim, lá no hotel eu fazia pequeno almoço, arrumava quarto, limpava a piscina, atendia, fazia almoço, janta, tudo, né? E como eu morava ali, acontecia coisa assim que eu não gostava também. Por exemplo, 3 horas da manhã, a dona ligar para o meu celular, eu dormindo, tinha que acordar 6 horas para fazer o pequeno almoço, café da manhã do pessoal, para falar assim, a suíte 21 que é uma Coca-Cola em lata. Quase que Poxa, virou síndico, né? Você virou o síndico do hotel, no fim das contas, né? entendeu? E isso foi desgastando, porque ele viu que eu tinha força de vontade, porque assim, se eu estou morando num lugar, um hóspede passa na sala assim, sem querer com a mala corre risco sério de acontecer isso muitas vezes. A mala pegou na parede, aí deu aquele risquinho preto. Sim, Poxa, eu sabendo que lá na garagem tem uma lata de tinta branca, não custa eu pegar um pincelzinho e passar ali. Eu moro ali, eu tenho que cuidar dali. Só sim. que isso teve um costume muito ruim para o dono, né? Porque as coisas que deveriam ser feitas, ele já não contratava ninguém, ele queria que eu fizesse. Uhum. E não era remunerado por isso. Aham. Aí ele se encostou, né? Né? Para você ter uma ideia, a moça que cuidava do jardim, ele dispensou. O que cuidava da piscina, ele dispensou e caiu tudo para cima de mim, né? Então, teve uma hora que você vai desgastando, Sim. desgastando, desgastando. E antes disso acontecer, o que eu fiz? Eu comprei uma PCX, uma motinha, e fiz uma conta na Uber Eats para fazer entrega no dia das minhas folgas. Foi aonde que eu vinha para Setúbal para trabalhar. Eu falei assim, opa, nossa, eu estou fazendo num dia isso, se eu trabalhar todo dia, eu acho que melhora do que eu tô lá no hotel. Foi onde eu saí junto com a minha esposa, ela também comprou a motinha dela, né? E fomos os dois trabalhar na Uber. Uhum. Aí viemos morar num Pinhal Novo, né? Compramos um terreno, né? Colocamos uma casinha, né? E ficamos aqui no Pinhal Novo trabalhando, 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 trabalhando. Só que assim, eu sempre tive muito medo de moto, né? E quando tá Sim. chovendo, porque eu não tenho habilitação de moto. A minha sorte é que aqui, a habilitação B, né, serve para você conduzir mota, que eles chamam, até 125 cilindrada. Então, eu consigo andar com a PCX tranquilamente. E aquele medo de pegar chuva, ela ficava até tarde na chuva também e tal. Um belo dia eu falei assim, poxa, e eu sempre gostei de cozinhar, né? Sim. E eu tenho uma receita, cara, que um amigo me deu de coxinha, não tem? Sim, sim. E é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E sempre quando eu fazia aqui, os amigos comigo falavam assim: não, cara, tu tem que fazer isso para vender, tu tem que fazer isso para vender. Foi onde eu falei com ela assim: ô amor, vamos procurar uma lojinha, botar alguma coisa pra gente e tal, pra gente abrir, né? Aí eu lembro que ela falou assim: vamos abrir só delivery mesmo por enquanto, né? Eu faço a pizza, você entrega, a gente tem as motos aí e tal. Aí ela foi e falou assim: vamos procurar tal. Aí achei uma garagem, cara. Achei uma garagem, né? E aí eu falo que é Deus mesmo. Ele abençoa e abre as suas portas mesmo. A garagem foi, tava ali parada, olhei, a mulher falou assim: não, dá para botar um forno aí, botar um balcãozinho e atender, tal. Beleza. Falei para ela, então a gente agora precisa de um contador, de um contabilista. Aí comecei a procurar, eu, com mochila da Uber mesmo, trabalhando e procurando. De Interessante. repente eu parei num domingo, eu parei assim, olhei contabilista. Opa, parei da moto e estou anotando o número para ligar na segunda, né? Quando eu olho Sim. para o outro lado, eu vejo uma loja fechada, escrito assim, Café Choupal, e uma placa assim, aluga-se, arrenda-se ou vende-se. Aí eu, ué, liguei na mesma hora. Nisso que eu liguei, aí atendeu uma senhora portuguesa.
Aí eu, oi, boa tarde, bom dia, tudo bem? Ô, tudo. É a respeito de uma loja aqui no Pinhal Novo, para arrendar? Ela, não, essa loja é só para venda. Aí eu falei assim, mas ela tá com uma placa aqui de alugo. Olha, meu filho, vou falar a verdade, eu não alugo para brasileiro, não. Assim. Caraca. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque eu já tenho uma outra loja que tem um brasileiro que tem um comércio e eu tenho que ficar cobrando a renda, eu dependo disso porque eu até entendi, Aham, assim, sim. uma parte, porque eu não sou reformada, então eu dependo disso daí, tal. Eu falei assim, olha, vou falar uma coisa para a senhora. O que a senhora está me dizendo está globalizando que os brasileiros são caloteiros. Uhum. Assim, eu conheço muito português que é safado também, eu falei para ela, né? Só que isso não significa que a senhora vai ser. Não posso generalizar. Eu quero alugar, eu tenho essa moto aqui que eu faço entrega, eu já tenho a minha esposa também, eu tenho casa própria aqui, tal. Aí eu fui amansando ela, né? Eu fui amansando ela e a gente conseguiu. Aí quando ela falou assim, volta mais tarde para você olhar a loja, então, 3 horas, pode ser? Eu falei, pode. Falei com a minha esposa, amor, encosta aqui 3 horas em tal lugar para a gente ver uma loja. Cara, quando ela abriu a porta da loja assim, a gente se sentiu no Maracanã. Caramba. Por quê? Porque a gente ia ter uma garagem, Sim. né? E ali a gente viu a oportunidade de quê? A loja tinha 6 mesinhas. E eu com um balcãozinho, que era um café, né? Era uma lanchonete. Um balcãozinho, uma cozinha. Eu falei assim, cara, aqui a gente vai conseguir atender o pessoal e fazer os delivery também. Foi aonde negociamos e ela alugou pra gente a loja. Legal. Cara, só que aí tem isso. Eu falei assim, olha, fica eu e o Gabriel na loja trabalhando, né? E você fica fazendo Uber ainda para não parar duas rendas ao mesmo tempo, Sim. né? Aí foi isso. Abrimos eu e o Gabriel trabalhando e ela fazendo Uber, pegando Uber para fazer. Só que tinha dia, cara, no começo, isso é até muito forte, eu gravo comigo, que eu falava assim, ó, quando der 10 horas, a hora que a gente for fechar, você só ajuda a gente na limpeza para ir mais rápido para casa? Ela até, claro. E ela encostava, ou se precisar também, chegou muito cliente, me chama que eu venho. Ela fazia Uber na região mesmo. E vários dias, mano, seguidos, ela chegava, falou assim, caramba, graças a Deus, hoje eu fiz 50 euros na Uber. E a gente falava assim, fez mais do que a gente. Tipo, fez mais do que a gente o dia todo aqui. Vendemos tipo 3 coxinhas, vendemos uma pizza, tal. Sim. E ela sempre foi assim, não vai dar certo porque é muito boa, o pessoal não conhece ainda, tal. E a gente foi nessa, né? E a gente foi levando, foi levando. Aí o pessoal vinha comer, porque o nosso objetivo era trazer mesmo o sabor do Brasil. O meu cardápio hoje, 90% é o que era na minha pizzaria pequena de 20 anos atrás. Top. Aí eu falei, não, quando o pessoal provar, vai voltar. Porque quando eu fui abrir a loja ali, muita gente falou assim, olha, se eu sou você, eu não abro, sabe por quê? Porque já tem 6 pizzarias aqui. E pizzaria muito boa. Eu falei assim, não, eu sei disso porque eu vou também. Tem pizzaria muito boa. Só que o estilo da minha pizza é diferente. Uhum. O estilo da pizza que eu trabalho, do nosso prato, é diferente. Nossos ingredientes são diferentes. E quando cair no costume do povo, na boca do povo, saber que é ali, e não deu outra. Que legal. Aí a loja, a gente foi comprando uma mesinha maior, foi trocando aquela mesinha, foi juntando uma na outra e botava um tampão por cima para aumentar ela. No começo, a gente não conseguia atender a pessoa com prato, porque o tamanho da mesa de café é 60 por 60. É Só a pequeno. tábua da pizza, só a tábua da pizza de 40, Uhum. sobra 10 para cada lado. Onde você vai botar prato? Não Aí eu dá me pra ser. sentia mal que eu comprava aqueles pegador de pizza de papelão descartável. Aham, sei. Aí o pessoal tinha que comer naquilo, eu não me sentia legal. Fomos trocando a mesa, tal. Aí a loja foi aumentando o cliente, aí eu fiz Instagram, aí começou o pessoal a indicar, marcar, tal. E graças a Deus, cara, a loja ficou pequena, né? A loja ficou pequena porque fazia uma fila do lado de fora muito grande e aqui Cara, na Europa são 3 meses de calor e 9 de frio. Aí quer dizer,
Você ia, botava o nome na lista. Você chegava do lado de fora, tinha 10 nomes na lista. Só tinha 2, por quê? Nem eu ficaria. Quem vai ficar no frio do lado de fora, na chuva, né? Aí eu falei, amor, a gente tem que arrumar uma outra loja, tal. E essa bem perto da nossa casa, ela falou, ó, tem aquela loja lá, vou procurar saber porque fechou um restaurante que tinha lá. Aí viemos para essa loja. Pra você ter uma ideia, lá a gente atendia 26 pessoas, né? Aqui tem lugar para 110 pessoas. Caramba, fantástico. É uma loja bem grande, tem área kids aqui que a gente montou, né? Tem estacionamento próprio. E graças a Deus, a gente vir para cá foi a melhor coisa, né? Hoje, para você ter uma ideia, lá a gente trabalhava em 3, depois trabalhamos em 5 pessoas. Hoje aqui, sexta, sábado e domingo, nós somos em 14. Caramba, fantástico, fantástico. Entendeu? Então, graças a Deus, foi só alegria. Foi muito suado, Sim, aonde é muito suado ainda, porque assim é um dia após o outro, né? sim. Mas a gente recebe. Eu postei até ontem no Instagram um elogio que a gente teve. A pessoa botou assim: olha, a gente andou 84 quilômetros para poder chegar até aí, né? E assim, só podemos agradecer desde a entrada da loja, do balcão até o atendimento, até a comida foi 100% maravilhosa, tal, tal, tal. E assim, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente recebe gente de Lisboa, a gente recebe gente de Leiria, de muitos lugares. Se eu te contar uma, dá tempo ainda de te contar, né? Porque eu falo demais, você Dá, tem que me dar uma dá. travada. Não, manda bala aí. E eu quero Ó, saber dessa ornamentação aí atrás, essas camisas de time aí, que tá muito não, vou legal. mostrar, vou mostrar. Ó, teve um. Aí a gente, né, graças a Deus, abriu a segunda unidade de Setúbal. Isso aconteceu lá, por Uhum. isso que eu estou tocando nisso. Lá a gente tem 5 pessoas trabalhando. No forno lá, a gente tem um Leozinho, que ele é brasileiro, filho de argentino. Então Legal. ele fala um espanhol muito bom, né? E chegou um casal lá, espanhol, eu não estava nesse dia nessa loja, chegou um casal de espanhol falando assim: nós viemos da Espanha para comer essa pizza. E a gente não acreditou, né? Nossa, não, isso não é verdade. Nós vimos no Instagram e tal, e o Leozinho atendendo ela. Eles pediram a pizza e falaram assim: a gente pode comer dentro do carro? Porque lá é só delivery e takeaway. A gente pode comer dentro do carro? Sim, pode. Ele falou: pode sim. Agora você consegue indicar pra gente um lugar pra gente dormir, um hostel, alguma coisa assim? Porque a gente vai voltar amanhã de manhã. Aí ele foi e falou: aqui em Setúbal tem vários. Mostrou, aí tá. E me contou isso, né? Eu falei: não acredito, cara. Ele não é sério. Aí o pessoal lá falou: não, veio mesmo e tal. Foi o quê? Em dezembro, no começo de dezembro, eles voltaram para a loja daqui, do Aham. Pinhal Novo. Aí já voltaram em 8, vieram em 2 carros. Caramba, que legal. Vieram em 2 carros. Aí vieram aqui, chegaram para almoçar, porque eles vieram no sábado e domingo, a gente abre meio-dia. Aí eles vieram num sábado para almoçar, né? Para poder voltar com calma. Aí você vê até onde você, assim, como eu te disse, Ao sempre alcance. você está sendo observado. Sempre. Ou é pessoalmente, ou é no Instagram, ou sempre você está sendo observado. Então, é o que eu digo muito pro pessoal aqui: vamos fazer as coisas como fosse nossa, como a gente fosse o dono, porque isso gera frutos, Sem né? dúvida. Não só para mim, mas para você, porque hoje eu tenho uma pessoa que está aqui comigo, mas amanhã ela pode ser dona do próprio negócio dela. Claro. Não, e fora o seguinte, por exemplo, às vezes, né, esse grupo de espanhóis comentam a respeito da pizzaria na Espanha com alguma outra pessoa, daqui a pouco você está levando tua marca para lá. Daqui a Pois pouco. é, a gente recebe muita mensagem no Instagram. Eu tenho mensagem aqui o rapaz botou assim, era um brasileiro, tá? Era um brasileiro que botou assim: olha, eu moro na Itália, mas eu vou passar férias em Portugal. Do aeroporto para ir, como é que eu chego? Entendeu? Então você vê que a pessoa vê mesmo, vai É, longe, tá muito vai interessante. longe. E você falou, né, aqui no início aqui do nosso, do nosso bate-papo, já tem o projeto já para abril de uma terceira loja. Essa terceira loja deve ser onde? Essa terceira loja vai ser na Quinta do Conde. Quinta do Conde. Também no Isso. distrito de Setúbal? Cara, agora perdão, você me pegou porque eu acho
Eu acho que sim, mas é melhor dar um Google aí para ter certeza. Quando você está falando aqui, eu já estou vendo aqui, ó, Quinta do É. Conde. Ela fica também nessa distância de 12 km daqui, só que é pro outro lado. Aham. Fica em Sesimbra. Deixa eu ver Ah, aqui. O conselho, né? Conselho é Sesimbra. Deixa eu ver se faz parte do distrito de Setúbal. Deixa eu ver. Setúbal. É isso você aí. tá usando? Isso. Porque essa loja ela vai atender o raio dela de entrega, que são 15 quilômetros, ela vai acabar de atender a margem sul, que a gente não pega com a loja de Setúbal e nem com a loja do Pinhal Novo. Aí depois Aham. disso, só já encostando na ponte lá em Almada. Sim, aí já tá. Pô, fantástico. É legal ver assim a cobertura, né? Isso, Vai os vendo a territórios cobertura. sendo tomados, né? Vai jogando, tipo jogar um War, né? Exatamente, exatamente. A pizzaria anda, né? A pizzaria É, está em movimento, ela está em movimento. Poxa, cara, verdade. olha, parabéns, Thiago. Que história fantástica. Quero desejar para você sucesso em tudo. Tua história é incrível, serve de inspiração para muita gente que já está aqui em Portugal e acha que já era, dá para virar o jogo ainda. E para quem não veio ainda, existe a possibilidade de fazer aí um planejamento, né? Fazer uma organização Sim, para poder estar em território português e prosperar é e isso. empregar outras pessoas, né? E marcar uma região, né? Você agora, você não quis olhar para as outras pizzarias que tinham, você fez a sua, fez bem, dedicou, trabalhou e no tempo certo essas coisas, a fama, né? Ela foi chegando E e chegou até na Espanha e você não tem nem ideia, na verdade, Itália também, como você já acabou de falar, ou seja, já é conhecido aí na Europa toda. o que eu sempre digo quando me falam assim, você não tem medo de concorrência? Eu deixo bem claro, eu falo assim, cara, eu não tenho concorrente. O meu concorrente sou eu. Sim. Por quê? Porque o meu cliente, para voltar aqui, ela depende de comer uma comida de qualidade, ela depende do atendimento de excelência, ela depende de certos fatores que só dependem de mim, né? Então, hoje, a Borda Recheada Pizzaria é a concorrente dela mesmo. É a concorrente dela mesmo, né? Eu não falo isso com soberba de falar assim, ele não tem concorrente, ele é o melhor, ele é... Não, não. Até porque, como eu disse, tem outras pizzarias que eu frequento por Aham. gostar, né? E são tão boas quanto a minha. Só que é outro público, outro tipo de pizza, são outros ingredientes, porque assim, a nossa pizza hoje é uma pizza mesmo brasileira, com borda recheada, com bastante recheio. E a pizzaria de Portugal é aquela pegada napolitana, aquela massa mais fofa, com menos Sim. recheio, tal, muitas folhas, tal. E assim, é totalmente diferente. Quem quer comer uma pizza, por exemplo, no estilo napolitana, ela vai procurar uma pizzaria desse tipo, porque aqui não é o lugar que ela vai achar, né? Se ela quer comer uma pizza brasileira mesmo, daquela lotadona de recheio e tal, aí ela já vai procurar a gente. Então, assim, não tem isso de concorrência. Tem um público para todo mundo. É isso. Eu dou um exemplo assim, lá em São Gonçalo mesmo, tem um bairro lá chamado Coelho, que ele tem dos dois lados da rua, são casas de peça, autopeças, né? E assim, entre três paredes tem duas lojas. A parede do meio divide duas lojas. E eles vendem a mesma coisa, só que são Sim, 60 lojas de um lado e 60 lojas do outro. Imagina se o primeiro que foi para ali tivesse medo de concorrência. exato. E assim, desde que eu me conheço como gente, o Coelho é referência em autopeça em São Gonçalo, né? Então, assim, não existe isso. A pessoa tem que fazer o dela, como eu disse, não olhar para trás, não olhar para o lado, olhar para frente e o objetivo. É isso, é isso. Se você, se você olhar para o lado, você não sai debaixo da cama. Essa é a verdade. Se você olhar e esperar, às vezes, a condição ideal também não vai fazer nada. É no difícil mesmo, Eu me lembro quando eu vim para Portugal, eu falei assim, eu estou indo para Portugal no inverno e na guerra, né? Que tinha estourado, né? Aquela guerra
Rússia e Ucrânia, né? Falei, estou indo para lá no inverno e na guerra. Então, é isso que vai acontecer e a gente vai virar o jogo lá. Então, Thiago, parabéns. Quero deixar, por favor, esse espaço aqui, a gente já está indo para a fase final aqui do nosso podcast, para você deixar as redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, dar aqui a tua mensagem para a nossa audiência e, mais uma vez, parabéns pela tua história. Obrigado, Fábio. Novamente eu agradeço, né, o convite, é uma honra. Então, quem quiser seguir a Borda Recheada Pizzaria, nosso Instagram e TikTok são iguais. @Borda Recheada Pizzaria. Tá? A gente tem, por mais que a gente tenha 3 lojas, mas o Instagram é um só. Tá bom? E o TikTok também. A gente, em Setúbal, no centro de Setúbal mesmo, a gente está com a loja Delivery Takeaway, tá? É uma loja Delivery Takeaway. Procurar lá no Google, lá para quem estiver aqui, Borda Recheada Pizzaria Takeaway Setúbal. Já no Pinhal Novo, onde a gente tem atendimento ao público, tá? Importante, Setúbal é aberto todos os dias, de segunda a segunda, das 18 a 1 da manhã. Pinhal Novo, onde a gente tem o nosso restaurante com espaço, área kids, estacionamento. Nós temos segunda-feira é fechado, é a folga. Terça, quarta, quinta e sexta, das 18 às 23. Sábado e domingo, meio-dia às 3 e depois de 6 às 11. Tá? Essa é a loja do Pinhal Novo. E Quinta do Conde, em breve. E não é mentira, vai ser 1º de abril, né? Vai ser 1º de abril. Também segue o mesmo fluxo de horário e dias de Pinhal Novo, perdão. Maravilha, Tá bom? maravilha. E sobre as camisas aí, né? Isso, verdade. Vou dar minha dica aqui, vou levantar um pouquinho aqui, só para você ver a mais bonita. Tá aqui. Mostra aí. Mostra aquela aí, bonitona tá lá que ganhou tudo aí recentemente. Aqui, ó. Tá aqui a mais bonita, né? Mas tem gente que não acha. Alguns, poucos. A maioria acha. A gente tem um pouquinho aqui de cada time, de cada estado do Brasil. Tem de Goiás, tem São Paulo, Recife, Minas, Bahia, tem tudo quanto é lugar aqui. Para quando a galera chega aqui, essa parede é queridinha de todo mundo quer tirar foto. Muito boa. Muito bem feito e a moldura, muito boa ideia. Muito boa. E deixou o número lá em cima, claro, né? Tá no destaque ali, não sei porquê, mas foi coincidência. É difícil dos outros alcançarem, tá lá no alto. Thiago, muito obrigado, cara. Você é muito simpático. Parabéns pela tua história, parabéns pela família que você tem. Uma história fantástica. Sua esposa também, incrível. Eu falo. Ela é um pilar, eu acredito que ela seja o pilar mais. Por mais que a minha cara às vezes é que apareça mais, mas sem ela, nada disso aqui teria acontecido. Sem o Gabriel também, eles são uns pilares muito importantes, né? Ela é meu freio, que às vezes eu sou muito acelerado e ela é o meu freio. E assim, eu só tenho a agradecer, queria mandar um beijo para ela também, né? E para minha família que está lá no Brasil. E em maio, graças a Deus, eu estou indo lá visitar todo mundo. Muito bom, muito bom. Thiago, grande abraço para você, sucesso em tudo. E claro, que precisar da gente aqui, a gente está sempre à disposição. Você tem meu número também. E claro, tá mais do que convidado aí para um próximo episódio também. Tá bom? E você também já fica com o convite aí para você vir aqui, vem conhecer a gente. Com certeza, com certeza. Eu estou em Braga, tô mais perto que a Espanha. Eu tenho muito cliente que, assim, muito seguidor daí que fala, porque eu boto às vezes a enquetezinha lá, né? Aonde vai ser a próxima? E Braga chove. Braga. Aqui Braga chove. Tem um influencer que veio aqui, que é daí, o Maurílio. Sim, nossa, é muita gente de Braga que pede. Por causa dele também, né? Sim. Ele é de Braga. Mas é isso. Muito obrigado aí pelo convite, tá bom? Maravilhoso, excelente. Parabéns de novo pela tua história. Bom, para você que assistiu aqui esse nosso podcast até o final, não se esquece de seguir lá o Thiago no Instagram, no TikTok. Não deixa também de fazer, claro, uma visita em uma das lojas para você, das pizzarias, para você poder experimentar. Eu vou dar meu jeito para chegar lá. E não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal,
Deixa os teus comentários aqui, já dá uma dica aí para o Thiago, onde que ele pode abrir a próxima pizzaria depois da terceira. Braga está na fila também. Onde vai ser a próxima? E vai fazendo uma enquete aí para ajudar o Thiago para escolher um ponto. Ó, manda a foto do ponto já para o Thiago. Dá ajuda. Deixa o teu comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Thiago, grande abraço. Parabéns. Um abraço.